Olá, sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula do Projeto Educa Balsas. Sou o professor Samuel e na aula de hoje nós vamos trabalhar somente com exercício. Hoje vai ser uma aula baseada nos conteúdos das aulas anteriores. Nós vamos trabalhar basicamente com potências, expoentes inteiros. A habilidade a ser desenvolvida vai ser de efetuar cálculos com potência de expoentes inteiros e aplicar esse conhecimento na representação de números em notação científica. Essa aula é direcionada aos alunos do 8º ano e a unidade temática é números. Então, com o primeiro exercício aqui, nós temos o seguinte, ó. Observe as multiplicações e escreva cada uma na forma de potência. Vamos dar um tempinho para que vocês tentem fazer esse exercício e dentro de alguns minutinhos nós voltamos, tá? Até lá. Bem, vamos agora para a resolução aqui do exercício. O que vamos fazer aqui? O que o exercício está basicamente pedindo? Observe as multiplicações e escreva cada uma na forma de uma potência. Aqui do ladinho você tem um exemplo na figurinha do que vem necessariamente a potência. Então, ó, aqui eu tenho o produto de fatores, 2 vezes 2, e a potência aqui no caso é o 2 elevado a 2, ou seja, quantas vezes o 2 se repete. Então, é o que nós vamos fazer aqui em cada caso. Primeiro caso, observe o seguinte, a base, que é o valor, esse valor que se repete, é o 5. Então, vamos lá, vou repetir o 5. Quantas vezes o 5 aparece dentro desse produto de fatores? 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho aqui 5 elevado a 4. Na letra B, a base vai ser o 0,02. Aliás, o 0,2. Portanto, quantas vezes 0,2 aparece? 2, 3, 4, 5. Portanto, a potência 0,2 elevado a 5. Na letra C, a base vai ser 3,2, que vai aparecer 1, 2, 3, 4 vezes. E na letra D, a base vai ser 7. No caso aqui vai aparecer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7 a décima. Vamos para a próxima questão. Considerando esse quadrinho azul como unidade de medida de superfície, use a potenciação para calcular a área da figura a seguir. Nós vamos dar um tempinho para vocês tentarem fazer. E já voltamos, tá? Bem, voltando aqui à questão, vamos ver se vocês conseguiram fazer. Então, aqui a questão está colocando cada quadrinho desse como uma unidade de medida, e não especifica que unidade de medida é essa. Se é centímetros, se é metros. Então, vamos colocar aqui como uma medida adimensional, né? Vamos contar cada quadrinho desse aqui como 1. Então, quantos quadrinhos aqui eu vou ter na largura da figura? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E na altura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Portanto, como para calcular a área eu tenho que multiplicar lado por lado, o que eu vou ter? Ó? 13 vezes 13, que é o equivalente a fazer 13 ao quadrado. E 13 ao quadrado, vamos ver quanto é que dá 13 ao quadrado. 3 vezes 3 dá 9. 1 vezes 3 dá 3. 1 vezes 3 dá 3. E 1 vezes 1 dá 1. Tem 9. 3 e 3, 6. Baixo 1, 169. Portanto,
A área vai dar um total de 169. Aqui, como não é especificada a unidade de medida, então fica adimensional. Vamos para a próxima questão. O valor da expressão menos 1 elevado a zero mais menos 6 dividido por menos 2 elevado à quarta é. Vamos dar um tempinho para você tentar fazer e dentro de alguns minutos nós voltamos aí com a resolução. Vamos lá, vamos para a resolução da questão. O que temos aqui? Menos 1 elevado a zero, mais menos 6 dividido por menos 2 elevado à quarta. Como sabemos, vamos fazer por parte aqui, vamos começar pelas potências. Então, qualquer número elevado a zero dá sempre 1. Portanto, menos 1 elevado a zero é 1. Mais menos 6 dividido por menos 2, menos, e 2 elevado à quarta. 2 elevado à quarta é o equivalente a fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2, 8, e 8 vezes 2, 16. Então, 2 elevado à quarta é 16. Agora, começando pelas potências. Agora, na sequência, devemos fazer ou multiplicação ou divisão. Como aqui na questão apresenta a divisão, vamos resolver ela primeiro. Então, vou repetir o 1. Vamos fazer o jogo de sinal. Menos com menos dá mais. 6 dividido por 2 dá 3. Vou repetir aqui, menos 16. O que nós vamos ficar aqui? 1 mais 3, 4. 4 menos 16. O que eu tenho? 4 menos 16. Perceba o seguinte, sinais diferentes, eu vou subtrair e conservar o sinal do número maior. Então, portanto, aqui eu vou ter 4 menos 16 vai dar menos 12. Menos 12 por quê? Porque o 16 é maior que 12. Então, eu fico com o sinal do 16. Então, a resposta certa é a letra B, menos 12. Vamos aqui para a próxima questão. A próxima questão, ela traz alguns dados da ONU, a Organização das Nações Unidas. Números que assustam. 7,68 bilhões de pessoas vivem hoje no planeta. 135 milhões nascem a cada ano. 822 milhões de pessoas passam fome no mundo em 2018. 20 milhões de bebês nasceram abaixo do peso em 2018. De acordo com o texto, os números que representam a quantidade de pessoas que vivem no planeta e as que passam fome são, respectivamente. Vamos dar um tempinho para vocês fazerem e dentro de alguns minutos a gente volta com a resolução. Bem, vamos à resolução agora. Aqui, basicamente, a questão pede para pegar alguns números e passá-los para a notação científica. Vamos direto logo aos números que a questão está se referindo. Então, de acordo com o texto, os números que representam a quantidade de pessoas que vivem no planeta. Então, quantas pessoas vivem no planeta? 7,68 bilhões. Então, esse é o primeiro número que eu vou passar para a notação científica. Vou colocar ele aqui em cima. 7,68 bilhões. Vamos lá. 1 bilhão, ele é escrito como? 1 bilhão vai ser, ó, 1, vou botar mais 3 zeros, eu tenho 1.000. Mais 3 zeros, milhão. Mais 3 zeros, bilhão. Passando 1 bilhão para a notação científica,
Ficaria aqui 10, 1 vezes 10, elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, elevado a 9. Como vimos na aula anterior, a notação científica ela tem um padrão. Qual o padrão? É um valor entre 1 e 10, vezes 10, elevado a outro valorzinho que vai depender aí ou da quantidade de zeros ou da quantidade de casas após a vírgula. Isso aí vai ser identificado durante a seleção desse número que vai ser representado aqui pelo x, aqui nessa forma padrão. Então, como 1 bilhão é 1 vezes 10 a 9, portanto, 7,68 bilhões vai ser equivalente a fazer o quê? 7,68 vezes 10 a 9. Agora vamos passar ao segundo número, que é a quantidade de pessoas que passam fome. Vamos lá, vamos ver aqui. 135 milhões nascem a cada ano, 822 milhões de pessoas passam fome no mundo. Isso em 2018. Provavelmente esse dado já foi aumentado. Nós vamos fazer aqui para esse caso. 822 milhões é escrito como 822. Se colocarmos 3 zeros, vai ficar 822 mil. Então, portanto, vamos acrescentar mais 3 zeros e vamos chegar nesse valor colocado aqui pelo exercício. Aí, para encontrar esse número x situado entre 1 e 10, vamos ter que ir deslocando a vírgula, procurando aqui onde colocar essa vírgula para chegar nesse valor. Veja bem, ó, se colocarmos essa vírgula aqui, por exemplo, qual o número que se apresenta à esquerda da vírgula? 82. 82 é um número que não está compreendido entre 1 e 10. Então, eu vou fazer mais um deslocamento. Aí encontro o valor de 8,22, portanto, é o valor que a gente quer. Então, vamos lá. 8,22 vai ser o meu x da notação. Como é que vai ficar? 8,22. Aí acompanha na notação científica. Vezes 10, elevado a n. E o que vai ser meu n? Vai ser a quantidade de casas após a vírgula. Então, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Portanto, o meu número em notação científica vai ficar 8,22 vezes 10 oitava. E chegamos aqui ao resultado como sendo a letra A. 7,68 vezes 10 a 9 e 8,2 vezes 10 oitava. Vamos para mais uma questão. Agora, nessa questão, basicamente, o que é para ser feito? Compare os números A e B, usando o sinal de igualdade, maior que ou menor que. Tá? Você vai fazer o cálculo nas duas questões. Já já a gente volta com o resultado. Voltando aqui na resolução, vamos lá, vamos ter que, a princípio, determinar quanto equivale esse A e esse B, né? Para que a gente possa definir se são valores iguais, se é maior ou menor esse A e B. Então, vamos lá. Vamos para o A, começar pelo A aqui. 2 ao cubo. 2 ao cubo é equivalente a fazer 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2, 8. Então, temos 8 vezes 2 ao cubo é 8. Logo, A vai ser 8 vezes 8, 64. B. B é o equivalente a fazer... B, no caso, é 2 a sexta. É o equivalente a fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, o 2 repetido 6 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. E 32 vezes 2, 64. Então, B, aliás, 2 a sexta dá o valor de 64.
Logo, A, para essa situação aqui, vai ser igual a B, porque os dois deram 64 como resultado. Vamos analisar aqui a letra B. Na letra B, eu tenho 3 ao quadrado, 9, vezes 5 ao quadrado, 25. Logo, A vai ser 9 vezes 25. Vamos lá, 25 vezes 9. 5 vezes 9, 45, vai 4. 2 vezes 9, 18. 18 e 4, 22. Então, dá um total de 225. Letra B. 3 vezes 5 é 15. Então, eu vou ficar com 15 elevado ao quadrado. E 15 ao quadrado? 15 ao quadrado é 15 vezes 15. 5 vezes 5, 25, vai 2. 1 vezes 5 dá 5 e 2, 7. 1 vezes 5 dá 5 e 1 vezes 1 dá 1. 5, 7 e 5, 12, vai 1. 1 mais 1, 2, 225. Portanto, vai ser igual também, né? Eita, vamos lá. O A aqui, no caso, vai ser também igual a B. Tá, vamos para a próxima. O Brasil possui cerca de 33 milhões de pessoas sem moradia, segundo o relatório lançado pelo Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos. Carlos foge desses números, pois consegue comprar um terreno em Balsas e construir sua casa. A figura abaixo apresenta as dimensões do terreno de Carlos, que tem, portanto, área igual a... Vamos dar um tempinho aí para você calcular a área do terreno de Carlos e já voltamos. Tá, vamos lá. Como é que a gente faz para calcular a área de um quadrado? Porque se você observar aqui, o que eu tenho, esse terreno dele, ele tem as dimensões aqui que formam uma forma geométrica de um quadrado, não é isso? Ó, 12 por 12. Para calcular a área de um quadrado, eu vou fazer o quê? 12 vezes 12, ou 12 ao quadrado. 12 ao quadrado é o equivalente a fazer o quê? 12 vezes 12. 2 vezes 2 dá 4. 1 vezes 2 dá 2. 1 vezes 2 dá 2. E 1 vezes 1 dá 1. Então, 4. 2 e 2 dá 4. Baixo 1, 144. Então, vai dar a letra D, 144. Vamos aqui para a próxima questão. A próxima questão, basicamente, ela diz o seguinte: escreva na forma de multiplicação as potências a seguir. Então, tenho aqui 5 potências para que você coloque aqui na forma de multiplicação e já voltamos aqui com a resolução. Tá, vamos voltar aqui para a resolução. Basicamente aqui, o que nós vamos fazer? Colocar cada uma dessas potências na forma de uma multiplicação, né? No produto de fatores. Então, perceba aqui que na letra A eu tenho 3 à quarta. Então, 3 à quarta é equivalente a que você faça o 3 repetido 4 vezes. Então, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Agora aqui o que eu tenho? Menos 2 elevado ao cubo. Mas observe o seguinte, que esse valor ele não está dentro do parêntese. Então, vou colocar esse sinal negativo separado e vou fazer esse produto de fatores dentro do parêntese. Então, é o 2 elevado ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2. Na letra C, eu já tenho menos 2 dentro do parêntese elevado ao cubo. Portanto, eu vou pegar esse menos 2 3 vezes. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Na letra D, 5 à sexta, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5
vezes 5. E na letra E, 1 meio elevado à quinta. Então, 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2. Vamos lá, para mais uma questão. A massa de um elétron é de aproximadamente 0,0000911 gramas. Essa porrada de zeros aqui. Transforme esse valor para a notação científica. Vou dar um tempinho para que você pense e resolva a questão. Já a gente volta com a resolução. Bem, perceba o seguinte, passar esse número para a notação científica significa dizer o quê? Colocar ele nesse padrão, ó. Um valor multiplicado por 10 elevado a outro valorzinho aqui. Sendo que esse valor aqui é representado por x, ele tem que ser um número compreendido entre 1 e 10. Então, vamos deslocando a vírgula. Ó. Deslocando essa vírgula, deslocando, vou indo aqui para a direita, para a direita, para a direita. Se eu colocar a vírgula entre 9 e 1, eu obtenho um número que fica compreendido entre 1 e 10, que é o 9,11. Portanto, esse aqui vai ser meu x. 9,11 vezes 10, que é o padrão da notação. E vamos contar aqui quantas casas eu tenho após a vírgula, entre as duas vírgulas, ó, o que era antes e o depois. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 casas. Mas observe o seguinte, tem um detalhe que torna essa questão um pouco diferente das que nós vimos anteriormente. É que esse deslocamento da vírgula acontece da esquerda para a direita. Então, se ele acontece da esquerda para a direita, o sinal aqui do expoente agora ele passa a ser negativo. Portanto, eu vou colocar o valor de n como sendo menos 28. E chego no valor de 9,11 vezes 10 a menos 28 como sendo a massa do elétron. Vamos para mais uma questão. Transforme os números abaixo em notação científica. Olha, tem 3 números aí, bem grandes, e você vai passar por cada um deles para a notação científica. Vou dar um tempinho aí e já voltamos aqui com o resultado. Tá, voltando aqui, vamos lá. Transformar cada número desse aqui para notação científica. Ó, a letra A. Vamos ter que colocar a vírgula aqui de modo que esse primeiro valor, que é o x, fique entre 1 e 10, não é isso? Então, vamos lá. Então, onde eu devo colocar a vírgula? A vírgula vai ficar posicionada aqui. Se tu colocar a vírgula aqui, à esquerda, eu vou ter aqui o 2. E o 2 é um número entre 1 e 10, né? 2 é um número entre 1 e 10. Então, vai ficar 2 vezes 10. Vamos contar quantas casas tem após a vírgula agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Observe o seguinte, que o deslocamento agora ele ocorre da direita para a esquerda. Ó. A vírgula sai dessa posição, ó, você vai deslocando ela casa a casa até chegar aqui nesse valor 2, né? Que é o inteiro aqui entre 1 e 10. Então, o expoente ele fica positivo. Vão ser o quê? 2 vezes 10 elevado a 12. Vamos para a segunda situação. Ó. Vai deslocando a vírgula, deslocando. Se colocar aqui, esse valor está entre 1 e 10? Não. Se eu colocar a vírgula aqui, está entre 1 e 10? Não. Se eu colocar aqui, está entre 1 e 10? Não, ó, 35 mil. Aqui, está entre 1 e 10? Não, 35 é um valor superior a 10.
E se eu colocar aqui entre o 3 e o 5, dá 3,5. Aí sim, eu tenho um valor aqui entre 1 e 10. Portanto, o meu x para esse caso vai ser 3,5. Aí, observe que você aqui teve que deslocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, até chegar no local em que você ia posicionar a vírgula. Portanto, o expoente vai ficar 10, aliás, o expoente aqui do 10 vai ficar 13 positivo, porque você partiu da direita para a esquerda. Vamos agora para a situação C. A vírgula aqui ela vai sofrer um deslocamento da esquerda para a direita, porque eu tenho que produzir um número, né? Tenho que encontrar esse valor x compreendido entre 1 e 10. Então, vamos lá, deslocando ela aqui para a direita, a vírgula vai ficar aqui entre 1 e 2. Então, 1,2 vezes 10, quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estou deslocando a vírgula da esquerda para a direita. Portanto, o valor do expoente agora fica negativo. Quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10 elevado a menos 10. O mesmo aqui. Vamos deslocar a vírgula da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4. A vírgula vai ficar aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5,63 vezes 10 a menos 11. Bem, chegamos ao final de mais uma aula. Até a próxima. Valeu. Tchau.